Então, eu só queria falar que, tipo, quando eles falam assim, o feminino e o masculino, eles estão querendo pôr um padrão do casal hétero no casal gay, sabe? Eles querem... tem sempre aquela pessoa que fala, não tenho nada contra gay, mas tem que agir que nem homem, porque não sei o que. Porque... Tipo aquele negócio, mas você não parece gay. Você é gay, mas você não parece. Você não parece gay. É mesmo. Então, mas o que é ser Sinais gay? que uma pessoa é gay. O que é ser gay? Que é parecer sabe? gay. Tipo, eles estão querendo colocar esse padrão do heteronormativo nos gays. Só que não, o gay não é hétero. Pronto, acabou e é isso aí. Pronto, falei. E vale lembrar que também não existe um jeito de você ser hétero. Sim. Né? Uma coisa que eu acho que é importante pontuar é que todas essas problemáticas acerca das diferenciações como um todo, dos marcadores de diferença, né? Então, raça, gênero, orientação sexual, classe social, tudo isso existe porque a gente parte no social de uma perspectiva de que existe um jeito certo. Existe uma via para o funcionamento. Né? E tudo aquilo que contravém esse ele vai ser subalterno e marginalizado, entendeu? Então, quando a gente brinca, né, enfim, que não tem como você estar na luta LGBT e não estar na luta feminista, é porque essas coisas estão entrelaçadas, ok? Elas tangem ao mesmo ponto, que é o ponto de você, primeiro, traçar uma única perspectiva da vivência do teu corpo, ok? Porque nesse caso é corpo, ignorando que mesmo pela perspectiva heterossexual, você é um só, entendeu? E o que você veste é o que você veste. Só para dar um exemplo, para deslocar um pouquinho e eu volto. O abacate no Brasil, a gente come abacate como uma fruta doce. Não, eu vou explicar por que eu estou usando abacate. O abacate... Não, percebam. O abacate no Brasil, ele é consumido como uma comida doce. Mas se você sai do país, ninguém consome ele doce. Só consome ele salgado. Entendeu? E o que eu tô falando é, quando você parte por essa interpretação, você, tá traçando especificamente o que é o ser, ok? Masculino e o que é o ser feminino. Mesmo no biológico, por mais que você tenha a vagina e o pênis, isso não determina sexo biológico, né? Como a Amanda estava dizendo, isso perpassa uma composição hormonal, toda uma constituição físio e biológica que diferencia. Tanto que biologicamente existem 6 sexos diferentes, né? Que vão se organizar e se distribuir hormonalmente. Então, o que acontece? Quando você parte da perspectiva que é ser homem é ser ativo, é ser, né, sangue quente, é ser másculo, etc. e tal, a figura de oposição, ela vai ser o oposto. O passivo, o frágil, etc. e tal, e nós construímos isso como feminino. Aí, partindo da lógica binária, a gente enquadrou todas as outras coisas da mesma perspectiva, ok? A gente só esquece que é o seguinte, héteros e héteros, homos e homos, travestis e travestis, corpos e corpos, e cada um vai constituir sua identidade de uma maneira muito fluida. Entendeu? Lindo. Gostei. Mas então, eu também gostaria de entrar nesse ponto, porque eu acho engraçado que ele tinha acabado de falar sobre os goi, que é aqueles homens que transam com outros homens, mas não fazem sexo anal. Eu acho isso, pra mim, isso é uma idiotice, porque isso é o cara, ou gay, ou tanto faz, que quer ser discreto. Isso é... Acho que é mais problemático. Não se reconhece como gay. Enfim. Sim, não sei, acho que é mais confuso ainda. Enfim, posso... É mais complicado, porque veja, a problemática dos góis, e aí é uma questão muito pessoal, no meu caso, a questão dos góis, eu acho que ela é problemática a partir do momento que eles se declaram prontamente como homofóbicos, misóginos e machistas. Aí existe um problema. Ok? Porque eles estão se assumindo e, de fato, evocando uma característica opressora. Agora, quanto performance sexual, eu acho que no limite é uma coisa que está para além da limitação. Veja, quando nós começamos o movimento, nós que eu digo, as LGBTs, começam a luta, é por uma nova perspectiva do que é o corpo e do que é o sexo. Ok? Então, bom, tem o gnage, por exemplo, que é um sexo sem penetração. Então, quando você parte pela perspectiva da performance do sexo em si, da performance de interação desses corpos, os góis até fazem muito sentido. Eles são fruto de todo um discurso que a gente tem tentado construir ao longo dos anos, que é sexo não é pênis vagina, nem pênis ânus, nem... Não, sexo é corpo, é o meu corpo em contato com o seu, e sangue, veia e fluidos, e é isso. Entendeu? Gente! Então, quanto performance, os góis em si são fruto de uma mentalidade que a gente tem tentado construir. E nisso não há problemática. É positivo, inclusive. A problemática nasce no momento em que eles falam somos homofóbicos, somos misóginos, somos machistas e não vamos tolerar.
ok? Aí existe a problemática. Tô tentando me reconcentrar depois da nossa manifestação aqui. Perderam, foi incrível. Que isso, Enfim, criatividade de vocês. Mas eu tenho um problema um pouco maior com isso, assim. Eu entendo e concordo com o Ramon em boa parte, mas eu acho que categorias são importantes pra gente organizar, pra gente se organizar socialmente, enquanto a gente precisa delas pra se organizar socialmente, né? Então, eu só não acho que as coisas são destacáveis, você entende? O fato deles negarem a identidade gay, e aí tem uma coisa também de assim, se interessarem por homens, mas entenderem gay como uma cultura, não como um lugar social, que elas identificam a cultura gay, tem essa brisa, mas o fato deles negarem a identidade gay está relacionado ao fato de serem misóginos e homofóbicos. Então, né, isso tem uma questão que para eles deve ser muito tenso, assim, né, porque deve ser reflexo de um sofrimento interno muito difícil. Mas assim, no limite foda-se, enquanto eles estão sendo machistas e homofóbicos, o sofrimento deles é um problema menor, perto do que eles vão causar socialmente a partir de uma posição de opressão. Entendeu? Então, acho que é mais fazer esse questionamento de que, assim, de fato, a gente tem essa liberdade, a gente briga por essa liberdade de construir relações afetivas sexuais momentâneas ou mais estáveis, da forma que a gente bem entender, mas a gente precisa compreender que a gente tem um lugar social. Eu posso fazer o exercício retórico que eu quiser, eu sou travesti. Eu passo na rua, as pessoas olham pra mim e elas me colocam como travesti, eu existo como travesti. Então, os nós, eles podem fazer o que eles quiserem, a partir do momento que eles são entendidos, assumem que se relacionam com outros homens, galera, eles são gays. É isso, a sociedade vai tratá-los como gays, eles vão existir como gays, e esse processo de negação, que é por viés misógino, machista, é foda pra eles, mas pra gente também, assim, que vai sofrer da violência deles é bem tenso também. O que eu acho sobre os travestis, não tenho nada contra. Só que... Não tenho nada contra, também eu sou gay, eu aceito todo amor, toda forma de diversidade, eu acho que é bom. Só que no caso é que a sociedade em si, ela nos dá padrões. Porque eu vou falar, nunca pensei dessa forma. Desde criança, antes, quando eu era criança, eu já já ouvia do meu pai e da minha mãe, ó, é errado ser gay, você tem que gostar de mulher. E é por isso que eu comecei a ficando com mulher durante criança, e eu fiquei uns 2 anos com mulheres. O que aconteceu? Encontrei um amigo e eu acabei me assumindo, porque eu vi que era aquilo mesmo. O que eu quero saber é o que vocês pensam sobre a sociedade. Se é uma opressão mesmo, ou é algo do tipo, por exemplo, da cultura. Por exemplo, meus pais são nordestinos, então eles não aceitam. Algo hereditário, no caso, então. Sim? Eu acho que é uma opressão, inclusive entendendo opressão como uma coisa que envolve 2 coisas. Dominação ideológica, dominação que vem de uma coisa que é construída, que é um discurso reproduzido e tal, e também exploração material, assim. A gente é negado coisas como a nossa vida, não sei, assim, tem um reflexo material muito direto para caracterizar essa opressão, e também uma dominação, uma questão de construção de discurso, enfim, do que fundamenta isso. Então essas 2 coisas juntas, para mim, caracterizam que seja por orientação sexual, seja por identidade de gênero, nós vivemos opressões. E aí elas vão, justamente porque envolvem essas 2 coisas, que ela vai ser diferente dependendo de outros recortes. Por exemplo, classe, onde a exploração material vai ser de outra forma. Não vai ser, por exemplo, ser negado a um certo tipo de trabalho, porque você vai ter acesso à formação, enfim, a tudo, se você tem dinheiro para isso. E se você não tem, você tem menos. Enfim, essa exploração material ela é mais forte. Mas e aí, nesse sentido, assim, só voltando, sendo essas 2 coisas, eu acho que são opressão. O que a gente sofre, o que as pessoas eu não sou trans, então o que as pessoas trans também sofrem, são 2 tipos de opressão e tal, e que precisam ser combatidas também dessa forma, considerando que são opressões. E, nesse sentido, essas duas coisas que para mim dizem que são opressão, localizam o problema de fato na sociedade como um todo, e não num discurso localizado. A exploração material vem de uma certa estrutura social de reprodução
do que é o material, de para que servem as pessoas dentro de um sistema e tal. Então a exploração material está também ligada ao fato de que a gente vive no capitalismo, ao fato de que a gente vive numa certa divisão de gênero no trabalho e tudo mais. E também o discurso, a dominação ideológica que faz isso tudo, enfim, ter motivação e de fato se materializar em alguma coisa, também vem de um discurso socialmente reproduzido, criado, histórico, que tem tempo, que é localizado geograficamente, que vai ter uma certa forma no Brasil, que vai ter uma certa forma em outro lugar e tal, mas tudo isso vem de uma reprodução social do que, basicamente, que nem o Ramon falou, do que é o necessário para essa sociedade, de como essa sociedade tem que funcionar, com pessoas cis, no máximo homem e mulher, mas com uma divisão clara de trabalho e tal, e com todos eles se relacionando entre si para a reprodução desse sistema e tudo mais. Acho que um pouco disso, assim, tá localizado na sociedade como um todo, não é tipo, eu sou homofóbico, é uma coisa social geral, precisa ser combatido assim, e para mim é uma opressão, sim. Algo ideológico. Só queria pontuar uma coisa. A gente não pode esquecer que, assim, nós somos formados por esse social, ok? Esse discurso, ele vai formatando esses corpos. Quando você passa na escola, quando você passa na igreja, quando você passa pela experiência do Estado, no hospital, enfim. Cada uma dessas instituições, inclusive a família, ela é aquela que vai trazer esse discurso para aquilo que é espectro, que é longe, é retórico, para o teu corpo. Quando você diz, por exemplo, que você já ouve desde pequeno, ser gay é errado, etc e tal, é porque esta opressão, ela está se materializando e está formatando o seu corpo, ok? Tem uma metáfora que diz que, enfim, é muito mais uma pedra que você rola a ladeira acima, no sentido que você tem que empurrar a ladeira acima, do que uma pedra que você rola a ladeira abaixo, que ela cai sozinha. A opressão, ela é esse esforço, porque a partir do momento que você é formatado por este espaço, o seu corpo se torna também corpo opressor. A luta, quando a gente diz que a luta contra o machismo, a homofobia, o racismo é todo dia, é porque ela é todo dia em cada palavra, e em cada palavra minha, inclusive. O fato de eu ser LGBT não me exclui do fato de eu poder ser homofóbico, misógino, caramba, 4, ok? Porque é isso. Ela não só está incorporada no social, como esse discurso, ele formata o social via instituição. Pela escola, pela igreja, pela família, etc, etc e tal. Então ela não é um espectro que vive fora, mas ela é parte de mim. E a briga é dentro. A briga é comigo. É com os meus pais? É com os meus pais, mas é comigo também. Gente, deixa a nossa amiga falar, nossa amiga É, chegou. a Luana vai falar. Só tem 10 minutos. Deixa eu só fazer. Mentira, então fala. Deixa ele